A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Luiz Carlos, ele é da Igreja Batista. Ele pede para o pastor responder quais foram os arrebatados para o céu, pastor. Queremos dizer ao nosso consulente que temos 2 casos na Bíblia Sagrada de arrebatamento. O primeiro se encontra em Gênesis 5, versículo 24, falando de Noé, que ele foi arrebatado sem ver a morte. Diz a Bíblia, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E nós temos ainda no livro de Hebreus essa posição reiterada, capítulo 11, versículo 5. Aqui nós temos a relação dos chamados heróis da fé. E começa então, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então nós vemos aqui um problema para as testemunhas de Jeová, que declaram que 144 mil são os únicos que irão para o céu. Esqueceram de incluir Enoque, e o segundo que foi arrebatado sem provar a morte foi o profeta Elias, cujo registro está no 2º livro de Reis, no capítulo 2 e no versículo 11. Nós lemos assim, 2º Reis, capítulo 2 e versículo 11, diz o seguinte: E sucedeu que, havendo eles passado, estou lendo no versículo 9 até o 11, de 2º Reis, capítulo 2. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Elias, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então aqui está o segundo que a história bíblica registra, que subiu ao céu sem passarem pela morte física. Então está aí, ouvinte Luiz Carlos, da Igreja Batista, o pastor já respondeu. Enoque e Elias foram os 2 arrebatados para o céu. A próxima pergunta é da ouvinte Rutileia, nossa irmã é da cidade de Cubatão. E a Rutileia pergunta ao pastor por que muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, elas não ficam possessas de demônios, pastor? Nós queremos dizer que a Bíblia registra de casos, nos dias de Jesus, de pessoas que se tornaram possessas. Inclusive, uma criança, que parece até uma impossibilidade, uma criança inocente ser possuída de demônios. Mas ocorre essa situação que nós passaremos a ler. E em seguida queremos dizer que a Bíblia declara mais, o mundo jaz no maligno. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está dito que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, referindo-se ao diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não
se manifeste a luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Então, há pessoas cegas espiritualmente, porque deram lugar, deram margem para que o diabo atuasse até esse particular, de cegar o entendimento, de obscurecer, de tal modo que a pessoa não crê. E já existem movimentos nos Estados Unidos de espalhar o ateísmo, a descrença na existência de Deus. Os Estados Unidos, uma nação que um tempo foi caracterizada por uma nação evangélica, e hoje está cedendo os templos que estão vazios de ouvintes da Bíblia Sagrada por preços módicos para entidades ligadas ao ateísmo, para que essa mensagem da descrença em Deus se propague nos Estados Unidos e passe para outros países. Então, são atividades demoníacas, mas são atividades também outras mais que chegam ao ponto de achar que o diabo é o próprio Deus dela, como se criou nos Estados Unidos. Anton LaVey, que foi o fundador da Igreja de Satanás, tem adoradores em todos os Estados Unidos e outras igrejas já formadas. E o cúmulo da blasfêmia, uma Bíblia satânica que orienta as pessoas a fazer exatamente o contrário do que a Bíblia nossa estabelece. Quando Deus diz na sua palavra não, lá consta sim. Quando diz sim, lá consta não. Fazer o oposto ao que Deus determinou para nós, seres humanos. Mas entrando agora, então, nessa situação, há pessoas que dão margem, se filiam a entidades demoníacas e se tornam um instrumento de Satanás, Satanás usando tais pessoas para realização de milagres ou outros meios que são tornados claros, ligados à feitiçaria, são maneiras de o diabo atuar na vida das pessoas. Agora, na Bíblia Sagrada, nós encontramos em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 18, diz assim o texto que passamos a ler. Mateus capítulo 17, está escrito o seguinte, versículo 14 a 18. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe, isto é, aproximou-se de Jesus e dos seus discípulos, um homem que se pôs de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Naquela mesma hora o menino sarou. E aproximaram seus discípulos, dizendo a Jesus em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E outro caso relatado aqui na Bíblia está no capítulo 8 de Lucas, quando agora não é apenas um demônio numa vida, mas é uma casta de demônios que estava num homem, e Jesus então agiu para libertá-lo dessa situação. 8 de Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante.
E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não expulsasse para o abismo. Olha como o próprio diabo sabe que existe um lugar de castigo eterno, e os demônios estavam com medo de ir para lá antes do tempo. E pediram a Jesus encarecidamente: não nos mande para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Aí está o final de uma vitória do Senhor Jesus Cristo contra o reino das trevas. Uma legião de demônios tomando posse de um só ser humano. Uma calamidade. Um homem que causava pavor e ninguém podia segurá-lo. Mas Jesus, com sua palavra de autoridade, expulsou dele os demônios. Os demônios pediram para entrar na manada de porcos, não queriam para o abismo antes do tempo, que é o inferno, e Jesus consentiu, e eles então entraram nos corpos daqueles... entraram nos corpos dos porcos e se mataram, praticamente. Aí está o relato bíblico. Então, a Bíblia diz claramente: não des lugar ao diabo. Muito bem, 3307-4429. O ouvinte Jaldo, que ligou aqui, por favor, retorne a sua ligação. Parece que faltou alguma informação aí. A nossa irmã Rosani quer completar. Por favor, retorne a sua ligação, nosso ouvinte Jaldo. A próxima pergunta é do ouvinte Gomes, pastor. O senhor está falando sobre possessão demoníaca. Então ele pergunta ao senhor se aquelas pessoas que ele vê na televisão, em cultos da Igreja Universal, que estão possessas, ele pergunta: elas realmente estão possessas, pastor? Bom, eu não tenho conhecimento pessoal. O que eu tenho conhecimento de pessoas, inclusive que saíram na televisão, de pessoas colocadas ou ditas como possessas, quando pessoas estavam no seu pleno juízo, repeliram a declaração, foram espezinhados e tidos como possessos e não tiveram possibilidade de se livrar dessa acusação. Está tudo gravado na televisão, né, nessas ocasiões. Então, eu admito que não. Há muita simulação, muita fantasia, muita manifestação de falatórios de demônios, que aquilo tudo é engendrado, preparado para confundir pessoas que têm pouco conhecimento bíblico. Eu não concordo que sejam todos
reais, verdadeiros, mas é apenas encenações para provocar um movimento de pessoas que, com quaisquer dores ou coisinhas pelas quais estão passando, logo são identificadas como pessoas possessas e que precisam de libertação. Discordo desse hábito e não temos essa forma de agir na igreja. Igreja é casa de Deus, não casa de demônio. A próxima pergunta é do ouvinte Rafael. Ele cita aqui uma situação da vida cristã. Pastor, receber um dinheiro de um parente ou amigo que ganhou no jogo, pastor, é correto? É pecado recebermos? Ou é bênção de Deus se tivermos alguma necessidade naquele momento, pastor? Eu quero dizer ao nosso consulente Rafael que se você recebesse esse dinheiro do seu parente e ele não dissesse a procedência desse dinheiro, entregasse em suas mãos como um presente, tudo ok. Mas se ele teve a cautela de avisar que isso é resultado de jogos de azar, então é uma questão de consciência sua. Mas à luz da Bíblia Sagrada, dinheiro de jogo não é um dinheiro abençoado que se possa até pagar dízimos. Alguém jogar e depois querer pagar dízimo de dinheiro de aventura, dinheiro que não é propriamente da pessoa que está doando, mas de pessoas em todo o Brasil, às vezes com uma situação econômica pior do que a própria pessoa que está recebendo essa ajuda. Então eu não aconselharia o irmão a aceitar esse dinheiro. Se tem conhecimento, agora fica na sua consciência. A próxima pergunta é NQI Homem. O ouvinte não quer se identificar, mas ele relata aqui que um certo pastor pregou que beber muita água é glutonaria. E aí ele quer saber o que o pastor Natanael Rinaldi acha disso. Eu quero dizer aqui, irmã, que há um erro muito grave aqui. Água com glutonaria não tem cabimento. Até onde eu sei, glutonaria tem relação com gula, comer demais. E geralmente as pessoas, às vezes que comem demais, precisam temperar essa comilança com bebidas alcoólicas ou refrigerantes, etc. Mas especificamente beber muita água, francamente, essa eu não esperava. Dizer que é um pastor que ensinou isso precisa mandar esse pastor estudar um pouco mais de gramática portuguesa, porque está fora, muito fora, não tem nada a ver. E quero ler a propósito em Filipenses capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte a respeito desse problema de comer muito, e diz aqui o texto bíblico, capítulo 3 de Filipenses, versículo 17 em diante. Sede também meus imitadores, irmãos, tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Então aqui está essa colocação, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, pessoa que se dá glutonaria, glutão, e aí sim, constitui um pecado. A próxima pergunta, pastor, é NQI Mulher. A ouvinte não quer se identificar, mas ela relata aqui que está frequentando uma igreja perto da sua casa e ontem ela se surpreendeu quando chegou na igreja, pastor. Ela viu que a igreja estava enfeitada
com motivos natalinos, pastor. Faz um relato aqui que eram luzes coloridas dentro da igreja. Ela achou estranho, a princípio, por ser uma igreja evangélica. Então ela pergunta ao Senhor: é correto, pastor? Está certo uma igreja evangélica ter enfeites natalinos? O que nós podemos fazer no Natal? Porque há pessoas que criticam acerbamente que Natal é festa pagã. A forma de comemorar o Natal é pagã. Agora, a festa de Natal em si, pelo nascimento de Jesus, é bíblica. Qual é a base bíblica que nós temos? É que quando Jesus nasceu, veio uma multidão de anjos do céu à terra, comunicando aos pastores que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite: eis, eu vos trago novas de grande alegria, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí houve uma festa muito grande ali, nesse particular de receber a nova do céu do nascimento de Cristo. Com o tempo começaram as manifestações estranhas à comemoração do Natal. O aniversariante, que é Jesus, não é lembrado nessa época. Não tem nada que faça lembrar Jesus. O que faz lembrar o Natal são as festas de Papais Noéis, que são distribuídos, são homens já idosos com uma barba branca, cheio de presentes, quando entram na loja recebem um carinho de crianças desconhecidas. Tudo isso é mentira, é falsidade. Não tem base na Bíblia para tais comemorações. Como também igrejas podem celebrar a festa de Natal, sim. Fazendo o quê? Cultos a Deus normais, com indicações dos textos bíblicos que indicam essa dádiva de Deus para nós, inclusive com cânticos evangélicos que fazem menção desse nascimento de Jesus, como temos nos hinários cristãos. Agora, enfeitamento de árvores de Natal dentro da igreja não tem cabimento, não tem base bíblica. Se quiser saber a origem das árvores de Natal, elas tiveram conotação com a festa que se pregava, se tributava ao deus Odin, deus alemão, que era representado por árvores. Enfeitavam essas árvores e se prestava culto debaixo de árvores. Deus Odin, pagão, na Alemanha. E hoje está sendo usado para enfeites, como estamos tomando conhecimento, nas igrejas. Agora, isso fica muito a critério do pastor, se ele quiser aceitar a sugestão, para comemorar o Natal, muito bem, é bíblico. Capítulo 2 de Lucas, temos lá a colocação. Mas alguém diz assim: mas não sabemos quando Jesus nasceu. É verdade. Não sabemos exatamente o dia que Jesus nasceu, o mês que ele nasceu. Mas se nós perguntássemos: você sabe se o nosso calendário, que é baseado antes de Cristo, depois de Cristo, nós estamos em 2013 depois de Cristo, ano AD, que é ano Domini, ano do Senhor, do nascimento de Jesus. Nós estamos atrasados 4 anos, que hoje, efetivamente, se fôssemos levar a sério a contagem do nascimento de Jesus, estaríamos vivendo o ano 2017. Mas ninguém pensa nisso, porque alteraria o calendário de uma maneira extravagante. Não se daria mais margem para essas datas históricas que temos contado, que temos relatado em nossos registros de histórias de todo o mundo. Cada nação tem a sua história peculiar. Então, eu não me oponho, não sou ninguém para impedir, mas que tenha critério de uma comemoração com base bíblica.
Bom, rapidamente vamos para a última pergunta de hoje do nosso programa, a pergunta do ouvinte Jaldo. Ele quer saber do pastor o que a Bíblia diz sobre o suicida, mesmo ele sendo um cristão, pastor. Eu quero dizer ao nosso consulente que está estabelecido na Bíblia que Deus é o dador da vida, sendo Ele também aquela pessoa que indica o dia da nossa morte. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o texto bíblico: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ora, se há tempo de nascer e há tempo de morrer, quem determina? É Deus que nos criou. E nós temos ainda no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 5, dizendo: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. E se quisermos ainda, quando Jó foi informado da morte dos filhos dele, diz o texto bíblico que ele aceitou essa situação porque admitiu que Deus havia dado e Deus havia tirado. Diz assim no capítulo 1 de Jó, versículo 18 e 19 em diante: ainda estando Jó falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E finaliza com o versículo 22. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então ele admitiu que a morte ocasionada por uma tempestade foi consentida por Deus, e ele aceitou que tudo teve a mão de Deus, e ele concordava plenamente com o que havia acontecido.